Pessoal, beleza? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Conexão Cultural. Esse que é um podcast que é fomentado pela Lei Paulo Gustavo, que é a Lei 195 de 2022. Estamos hoje aqui com o Rafael Conde, que ele é psicólogo. Hoje ele trabalha numa empresa aqui do município. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Falar um pouquinho. Rafael, o doutor Rafael Conde. Rafael. Então. Como que... Conta um pouco da sua história e a música. Cara, a história com música, ela vem de muito moleque, assim. A minha família sempre foi uma família muito musical, mas não no sentido de tocar instrumentos, né? Mas na minha casa sempre teve muita música. Minha mãe escuta música o dia todo, até hoje, meu pai também. E o meu avô materno, morava no Paraná, uma cidadezinha do interior do Paraná, e meu avô era violeiro. E aí, a história que a família conta, inclusive eu tenho essa foto em casa até hoje, umas fotos antigas que eram pintadas à mão, que é uma coisa que a galera nem vai saber o que não conhece. Mas as fotos eram pintadas à mão. E o meu avô tinha uma dupla sertaneja que estava fazendo até um sucessozinho, assim, na época lá. E eles foram convidados para ir para São Paulo para gravar o disco. Aí, na semana que o meu avô foi convidado para ir para São Paulo para gravar o disco, ele descobriu que a minha avó estava grávida da minha mãe. E aí, minha avó meio que deu uma intimada. Então, tipo, se você for, não tem família, não tem mais nada. E meu avô acabou optando pela família. Só que meu avô tocou, assim, é a minha referência de música. Meu avô, no interior de São Paulo, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, tem uma cultura sobre folia de reis, sobre festas de reis, dos mascarados lá, dessa pegada de religião católica. E o meu avô, ele foi violeiro de folia de reis, ele foi palhaço de folia de reis, então eu cresci nesse ambiente, assim, de uma referência de música, e sempre fui muito apaixonado pelo instrumento, né, pelo violão e tudo mais, mas comecei bem tarde, e eu não sei hoje, né, faz alguns anos que eu não moro mais, mas a cidade natal de onde eu sou é uma cidade chamada Inhandeara, no interior de São Paulo, ali perto de Votuporanga, São José do Rio Preto. E Inhandeara tem uma igreja de folia de reis, assim, então tem essa tradição. Tem a tradição até hoje, acho que sim, se não me falha a memória, e é um polo regional ali do estado. Então, assim, vinha a companhia de reis do estado todo para se concentrar ali em Inhandeara. Então, eu cresci nesse meio aí, de gente tocando violão, aqueles agudos da segunda voz, do pessoal da folia de reis. E eu sempre me encantava com aquilo. E a música, desde muito cedo, mexia comigo. Aí, quando vou fazer faculdade, vou fazer psicologia, aí eu começo a aprender a tocar um instrumento. E desde muito, muito moleque, assim, já na faculdade, eu gostava de associar essa ideia da psicologia com música. Então, musicoterapia é uma coisa que eu sempre estudei bastante, eu sempre gostei. E música é estado de espírito, né? Então, acho que a música, ela tem esse poder de te aliviar o estresse, de trazer um gás, se você precisar, de fazer rir, às vezes de fazer chorar, dependendo da música. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Então, até hoje eu gosto dessa ideia de música, no sentido geral. É lógico que aí a vida jogou a gente bem pro rock and roll. Né? E eu queria perguntar, e como a Conexão foi de Reis, que não é umas músicas bem tradicionais, é mais caipira, algo bem voltado para viola, o violão lá, e como surgiu esse despertar de gostar do rock and roll? Cara, foi uma história assim, que hoje eu conto a história com muito carinho, assim, na época de colegial, sei lá, 8ª série, 7ª série, alguma coisa assim, naquela época que a gente fazia churrasco e combinava de jogar bola com os amigos, ninguém bebia, ninguém fazia nada, era todo mundo muito saudável. Na época, a gente fez um churrasco na ABB, lá de Inhandeara lá, e um amigo meu que é o Fabrício, que é amigo meu até hoje, que nem gosta de rock, é mais do sertanejo mesmo. O Fabrício, ele apareceu no churrasco com uma fita cassete, que essa nova geração talvez não saiba, até não conheço, mas apareceu com uma fita cassete do primeiro disco do Raimundos. Do primeiro álbum com o Raimundos. Raridade. Nossa. Tô falando de 94, alguma coisa nesse sentido, assim. E eu me lembro que tava rolando o sertanejo ali no churrasco, coisa normal, e de repente alguém pegou essa fita e colocou. Quando eu ouvi as guitarras, quando eu ouvi aquele som estridente, a letra que era de zoeira, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa ali de uma pegada, de um punch ali, aquilo me hipnotizou, cara, mas me hipnotizou no nível assim de eu ficar sentado no som, não jogar bola. E eu escutei a fita 3 vezes seguidas.
3 vezes seguidas, no mesmo dia. E aí eu me lembro de chegar em casa e falar pro meu pai, perguntar pro meu pai quando que ele ia pra São José do Rio Preto, que era, né, ainda era uma cidade muito pequenininha. A última sensação que eu passei por isso foi ouvindo Mamonas Assassinas. Eu também. Não parava de ouvir. Não para, Ficava é uma coisa hipnotizado. viciante. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, me compra um disco de rock. E ele falou, qual? Eu falei, não sei, qualquer um, cara. E aí meu pai chegou em casa com um presente, ele chegou com 2 discos, ele chegou com o Nirvana em Útero, que é um disco do Nirvana que nem fez tanto sucesso assim, mas que tinha uma pegada ali mais melancólica, mas com as guitarras distorcidas, que é, né, musicalmente falando, dropada, né, afinado em ré, as guitarras. Então, assim, som muito diferente. E o Scorpions. Eu jogava com o Scorpions, então, assim, os extremos, assim. E ali começou. Aí, na época, né, no século passado, a gente não tinha tanto acesso à informação, não tinha internet, nada assim. Tinha umas revistas que vinham, chamado Rock Brigade. As revistas que vinham falando sobre o mundo de metal, sobre o universo e tal. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais, assim. Eu sou da geração, acho que uma das últimas melhores gerações do rock, são os anos 90 ali, né? Do grunge, do Nirvana, dessa galera explodindo. A MTV, que era a febre na época, era só rock and roll. Então, assim, o mainstream da música era o rock and roll. Os clipes, exatamente, entendeu? E aí, ali não parou mais, cara. Ali é que eu comecei. Aí eu vou fazer faculdade. Meu grande amigo na faculdade era músico de serenata. Eles tinham um grupo de serenata. Eles se fantasiavam com roupas antigas e tu contratava eles iam lá no dia do aniversário e faziam um serenata, chamado Rogério. Eu falei pra ele que eu queria aprender a tocar violão, ele me emprestou um violão e me emprestou uma revistinha do Cifra Clube, que era na revista. Hoje tem. Eu lembro. Eu lembro. Eu aprendi a tocar, assim. Exatamente. Eu aprendi a tocar. Aí, mano, isso é dó, isso é... Meu avô tinha muito dessas revistas. Eu aprendi a tocar, eu lembro até hoje a música que eu aprendi a tocar, aquela Deixaria Tudo do Leonardo na época. Então, isso assim, aí foi o desafio. Aquela revista tava até... essa daqui é muito difícil. Não, vou pra outra. Essa aqui tem muita pestana. Essa aqui tem muita pestana. Não, vou pra outra. Exatamente. Então, assim, ó, aprendi As curtinhas não deixava. O Rogério mesmo, ele falava assim, ó, já que você gosta mesmo de rock, de pop rock, eu vou te ensinar. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi, eu acho que eu nem lembro mais como tocar, ela é Fácil, do Jota Quest. Que ele brincava e falava, é fácil tocar fácil. E aí ele me ensinou ali, aí eu fiquei todo, né, eu ia pras festinhas de faculdade, eu falava, deixa eu tocar violão, você vai tocar 2 músicas. Mas ficava nessa pira de querer tocar e tudo mais. Aí a vida foi caminhando, cara. Aí os meus grandes amigos de infância lá em Andeara, eles tinham uma banda autoral, de rock autoral, de hardcore. E eu era o amigo da turma, eu ajudava a carregar os amplos. O road da banda. Sem receber pelo trabalho. E aí, eu convivendo com os caras, eu fui aprendendo a tocar as músicas nas guitarras e tal. E aí os caras fecharam um show em Barretos. E na semana que eles fecharam, 3 dias, na verdade, antes do show em Barretos, eles tiveram uma treta lá entre eles lá, e o guitarrista largou a banda. Eita. E aí os caras falaram, pô, nós vamos ter que cancelar o show. Aí eu tava lá, falei, mano, eu toco. Os caras, aí, como assim você toca? Eu falei, eu toco as músicas, chamava Caverna, sabe? Eu falei, você é sério? Você toca as músicas? Eu falei, toca as músicas. Aí nós fizemos 3 ensaios, os caras falaram, bora pro show. Bora pro show. E aí fui pra Barreto, raspei o cabelo, fiz um moicano. Se caracterizou pro show. Eu me caracterizei pro show, fiz um moicano e tal, e fomos pra Barretos, e foi assim, foi muito legal, cara. Aí a partir dali não parou mais. Aí a gente gravou 2 EPs na época, né? Tivemos dois discozinhos gravados na época. Em Votuporanga tem uma rádio, ela existe até hoje, que é a Uni FM, que é a rádio Uni FM. A música do Caverna, uma das nossas canções, ela ficou 2 semanas em primeiro lugar, como a música mais pedida da região. A música era uma pegada de compor em inglês, tocar em inglês. Legal. Rock and roll. E aí foi, só que aí faculdade, aí forma, aí um vai pra um lado, vai pra outra, a banda ela meio que se desfez. Então, praticamente, você tocou profissional mesmo, né? A gente tocou, fez show. Sim. Profissional no sentido, pô, deu autógrafo. Uma única vez, mas deu autógrafo. Uma única vez. E foi muito... Gravou disco, EP, então... Dois EPzinhos. Trabalhou profissionalmente. Sim, a pegada do entrar no estúdio. Nessa época mesmo, quando a gente foi pro estúdio, eu já tava tocando contrabaixo, já tinha vindo pro baixo. Mas eu não toco nada de baixo, mas era aquela coisa, é hardcore, mano, é só um dedinho, é só pra baixo, né? Pra baixo só vai.
Eu lembro que você é baixista, eu sei disso, eu gravei com Jazz Bass da Fender, no estúdio, assim, branco, mais linda, entendeu? Então, bem no auge da Fender do Jazz Bass. Exatamente. Então, assim, aí, assim, aquela experiência de, pô, estúdio, um ambiente frio, mas ao mesmo tempo aquela coisa do, nossa, mano, nós estamos... Da adrenalina, tô gravando, nossa. Alguém vai ouvir meu CD, porque hoje, querendo ou não, parece que eu não sei o que é coisa, parece que perdeu aquele... Distante, né? Aquele feeling das pessoas chegarem assim, nossa, eu gravei uma música, parece que antigamente falavam, eu gravei um CD, parece que enchia. Hoje não, hoje parece que normalizou. Eu acho que, não sei, não tô falando mal das plataformas, não é isso, mas essa coisa da maneira como consome música hoje é diferente. Eu lembro que a minha geração, a gente tinha a pira de ouvir o disco inteiro. Saiu um disco novo, de uma coisa que eu gosto. Deixa eu ouvir da primeira à última música, deixa eu ver quais são as músicas legais. A gente gostava da fita, né? Do CD, você colocava, você tirava. Você saía dos Mamonas Assassinos e colocava o Jota Quest. Hoje não, hoje você. Hoje você tem um Spotify que você... como é que são 15 segundos. Pois cara. Jingle quase, né? Quase um jingle. Quase um jingle. Toque da vida. Eu acho que a maneira de consumir música, ela mudou, assim. Eu até hoje eu ainda tenho essa coisa, assim, tipo... Meu trabalho hoje me faz pegar estrada, essas coisas, então eu tenho essa pira de, eu vou pra Costa Rica, mas eu boto um disco inteiro ali pra ouvir. Deixa eu ouvir esse disco aqui que faz tempo que eu não escuto. Eu coloco e vou ouvindo, vou e volto ouvindo o disco inteiro, não o Spotify, assim, em músicas aleatórias. A forma de consumir, né? Exato. A forma de consumir. A gente que é velho, a gente tem essa mania, cara. E eu queria saber de você, assim, depois que você saiu, assim, quais foram suas aventuras dentro da área musical? Da música. Pois é, aí eu me formo, aí pouco tempo depois eu me mudo, né, pra Taquari, venho pra cá. Aí era não conhecia ninguém, não tinha família, aquela coisa, e um ambiente muito sertanejo, né, assim, a cultura local. Quem gosta de tocar violão, aquela coisa, ou você aprende a tocar ali um sertanejo ali pra minimamente tocar. Primeiro um churrasquinho e falar quem que é o cara, eu sou o cara que toca. Eu toco alguma coisinha aqui, e aí, e também não vou mentir, seria hipocrisia da minha parte, eu gosto de música sertaneja, eu gosto de música, cara. Sim. Sabe, assim, é o que eu falei, a música, ela toca a gente de algum jeito. Então, assim, eu sou o cara que gosta do metal lá, das coisas pesadas, mas eu passei pelo sertanejo, eu gosto de jazz, eu acho muito legal a maneira como é composta. Eu toquei na igreja, né? Eu me converti há um tempo atrás e fui ministro de louvor da Igreja Batista aqui de Altaquari, então toquei música evangélica e até hoje escuto. Sim. A minha filha gosta de cantar bastante também, né? Tá encaminhando. Ela gosta também, e ela gosta de umas paradas assim que eu nunca pensei em ouvir, assim, Lewis Capaldi, uns negócios assim meio... E aí eu toco no violão pra ela cantar, aquela coisa e tal. Então eu fui passando por isso. Só que aí em Altaquari aconteceu uma coisa massa, né? Que não tinha muita coisa pra fazer. Nós estamos falando de 12, 13, não, mais, falando de 2008. Setembro de 2008 eu vim pra cá. E aí eu conheço 2 grandes amigos e que a gente, na nossa pegada, era cozinhar. Não tinha muito lugar pra ir em Altaquari, aquela coisa. E aí era um rolê de, tipo, cada final de semana na casa de um deles, tal, pra gente mexer com alguma coisa de comida. E aí eu descobri uma outra paixão, que é a parte da culinária, da cozinha, né? E tudo mais. E essa galera também gostava de música. Os 2 tocam, que é o Babu e o Tim, né? Os 2 tocam. O Babu, um baixista extraordinário, que depois virou baterista, né? Da outra história. E o Tim, guitarra e tal. E a gente começa vamos cozinhar, fazer um violão, vamos tocar um violão, não sei o quê. E aí a coisa foi tomando uma proporção de um dia eu chegar pros caras e falar, cara, ó, eu escrevi isso aqui, ó, fiz uma música aqui e pensei da gente tentar colocar isso em prática. E aí a coisa começou a rolar, e aí nasceu o Genários, que, salvo engano, talvez seja a única banda de rock que teve nessa cidade. Eu creio que sim. É a única que nasceu aqui. Nasceu aqui, que tocou, fechou, tocamos fora, assim, tocamos em alguns festivais na região, tocamos aqui em Altaquari. Eu me lembro no aniversário do município. Vocês tocaram? Nós tocamos no encontro de moto que foi lá do lado da igreja matriz. Salve engano, 2016. Provavelmente a gente tocou. Então, 2016. Assim, começou essa pira aí a gente começou na coisa do... A gente era um bando de caras que não gostava de jogar a bola, não gostava de fazer nada assim. Então o nosso futebol era de segunda-feira, música. Então toda segunda-feira a gente se juntava. E aí, um pouco tempo depois, entrou o Vinícius, que foi engenheiro da prefeitura aqui, que me parou no corredor. Eu trabalhava na prefeitura na época, ele me parou no corredor, nunca tinha conversado com ele. Ele falou, fiquei sabendo que você gosta de rock. Eu falei, eu gosto. Ele falou, por acaso eu também gosto, cara. Cara, eu queria, posso ir ver o ensaio de vocês e tal. E aí ele foi na casa do Rafa, era só eu, o Babu e o Tim, o Babu e o Rafael, né, também.
E aí ele falou, cara, eu quero tocar. E o Babu falou, pô, a gente tá precisando de um baixista. Aí você toca baixo? Ele falou, não, mas me empresta o instrumento que semana que vem eu volto tocando. E uma semana depois ele voltou tocando baixo. E aí o Vinícius entra na banda. Aí tem o Paulinho, que é irmão do Miguel. Ele fazia parte de som pra gente ali, mexia com a parte de mesa, regulagem e tal. Pouco tempo também o Paulinho já catou uma guitarra também, já começou a fazer guitarra. E aí nasceu o Genários, cara. Aí foi uma banda que a gente tocou aí por uns 5, 6 anos juntos, e aí depois a vida também, cada um jogou a gente para lados opostos, mas aí eu descobri essa coisa da composição, do tocar sério, tocar bonitinho, tentar fazer bem feito. A questão da composição, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você me falou que compõe também, né? Eu queria saber como que... O que te inspira? Qual o processo criativo? Que não é. Cara, eu era o gordinho da turma. Cara, eu era o feio desarrumado da turma, que tinha dificuldade de falar sobre sentimentos, essas coisas. E aí eu tinha pira de gostar de escrever. Minha mãe é professora de português, eu sempre gostei muito, quando moleque, de ler, escrever essas coisas. Então eu sempre meio que sentei e escrevi, tentei colocar no papel essa coisa do que eu tô sentindo. E aí quando eu aprendo o instrumento, aí isso naturalmente surge. Vem uma melodia. O meu processo particular de composição é esse. Eu tô sentado com o violão, eu tô batendo ali e sai uma melodia. E em cima da melodia eu sento e tento compor alguma coisa com o que eu estiver pensando ali ou sentindo na hora, ou inventando uma história. Porque música também tem muito isso, história, né? Música, as pessoas tem uma galera que confunde muito, que fala, tudo que o cara canta é aquilo que ele vive. Na verdade, não, cara. Às vezes ele tá fazendo uma observação sobre a vida, ele tá fazendo uma zoeira ali por alguma coisa. Do próprio Mamonas era muito isso, entendeu? De fazer zoeira sobre as coisas que estão acontecendo. Então o meu processo de composição ele sempre foi esse. Foi primeiro o base, primeiro o ritmo e depois o processo de melodia. E aí quando você traz isso para uma banda é ainda mais legal, né? De cada um dar uma opinião, cada um acrescenta. Eu lembro que a primeira música que eu fiz pro Genários, ela, no final das contas, ela ficou completamente diferente do que ela tinha nascido. Ela tinha nascido com um ritmo, com uma estrutura de refrão, estrofe lá, de uma determinada maneira, e de repente ela virou outra. E vez ou outra caiu uns raiozinhos, assim. Uma vez a gente tava num ensaio, ali, tocando, já no final do ensaio, o Tim veio com uma base lá, do nada, assim, a galera já tava... A hora que ele começou aquela base, eu virei pro Babu e falei, mano, me dá um papel e uma caneta agora. Ele falou, sério? Aí ele voltou com papel de pão. Nossa, achei um cadernão. Eu sentei em 5 minutos, eu fiz uma música, uma canção chamada Não, que é uma canção que a gente tem, do Genários. Ela nasceu em 5 minutos no ensaio, no final do ensaio, assim. Nossa. E é uma das músicas que quando a gente tocava, ela, diferente das outras, o Genários também tem uma pegada de compor e cantar em inglês e tal. E ela nasceu em português. Assim, sabe? A primeira música, assim, da banda que nasce em português. E foi num ensaio, mano. Foi 5 minutos de zoeira ali no final das coisas que nasce. Então, acho que composição, pra mim, é um pouco isso. Eu já ouvi histórias, por exemplo, dizem, né? Não sei se é verdade, que o Djavan, por exemplo, ele é mais metódico. Ele, tipo, tem o escritório dele, ele se programa pra sentar no escritório e compor. Eu gosto muito do Rodrigo Koala, que é vocalista de uma banda chamada Reitinho, que também trabalha para uma produtora que compõe músicas para outros artistas. O Koala, além de músico, cantor, banda, ele é compositor, ele trabalha como compositor. Essa semana passada eu estava vendo uma entrevista dele, e ele falando que composição é suor, é ralação, é sentar ali em cima daquilo ali e ficar pensando em estrutura, estrofe, essas coisas, né? Como pra mim sempre foi uma pegada meio... É meio futebol, de segunda-feira, é meio brincadeira. Eu nunca levei muito a sério, assim, essa parte. Mas gosto, até hoje de escrever. E hoje até você vê, por exemplo, você abre um vídeo no YouTube lá, você vê compositores. Hoje tem música que tem 5, 6 compositores. Exatamente. A galera do sertanejo faz muito isso, né? Hoje tá muito fácil também essa conexão, né? Também, tem isso também. Mas eu, por exemplo, eu já tentei sentar com colegas músicos e compor junto, entendeu? Eu não consigo. Acho que é um processo muito individual, né? Pra mim ainda é um processo pessoal. Eu consigo a divisão de música, de ritmo, igual eu falei. A gente compunha algumas músicas, eu vinha com uma estrutura. Eu, quando, lá voltando um pouquinho, lá quando eu começo a ouvir rock, aí sim, entender a estrutura do rock, eu parti muito pra essa linha do punk, do hardcore. Eu sempre gostei dessa coisa de músicas mais simples, com poucas notas,
notas, com uma pegada mais rápido. Então, a referência como Ratos de Porão, como Garotos Podres, que eram músicas de estrofezinhas mais simples, mas com uma mensagem no fundo, né? Porque a música também é isso. Algo mais de protesto também, né? O rock sempre foi de protesto, mano. O rock sempre foi um estilo, uma questão de atitude, né? Mais do que qualquer outra coisa. É lógico que aí as coisas vão evoluindo, o mercado às vezes pede coisas comerciais, a galera meio que estrutura, mas assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. É o que eu falei, eu tava conversando com a pessoa esse dia e eu falei, a música hoje, ela também entra muito na questão comércio. Sim. Ela, infelizmente, hoje ela deixou de ser muito mais inspiração, muito mais música e mais comércio. Infelizmente. Mas suas composições tinham essa pegada de protesto também, ou era algo mais... Tinha bastante, né? As últimas a banda termina um tempo atrás e ela termina bem naquela polarização que tava na sociedade lá de Bolsonaro e Lula e não sei o que lá. Então saiu muita música relacionada à política, muita música relacionada a essa questão de governo e de crítica social em relação à estrutura, que aí é uma coisa particular, minha. Com a história, o cotidiano, história do momento, né? A linha temporal do momento. Exato. A linha temporal do momento e a tua própria vivência, né? Eu trabalhava no CRAS, eu trabalhava com assistência social, então vivia essa realidade da galera menos favorecida, não sei o quê. Então, aí jogava isso pras músicas, jogava essa ideia de protesto. Mas tinha de tudo, tinha música romântica, tinha música... Tinha zoeira? Tinha zoeira, entendeu? Bastante zoeira. Tem uma música nossa chamada Arriba, que ela é muito, muito legal. O Rafa, o Babu faz esse riff lá em Goiânia, lá e volta com riff, depois eu coloco pra vocês ouvirem, assim. Ela é muito divertida de ouvir e ela fala sobre beber até passar mal, assim, sabe? E aí não era uma coisa de, você incentivar a galera a beber. Não, é contar a história de boteco, assim, assim, de um dia que deu ruim no boteco. E tava muito certo, cara. Os lugares que a gente tocava, assim, era das músicas que o pessoal mais curtia. Então a banda passava muito por essa coisa de... Era muito livre a ideia, né? Da maneira de compor, das estruturas e tudo mais. E um pouquinho de tudo. Aí eu já tentei compor música evangélica, já tentei compor... MPB, eu passo por essas... Eu vi uma música que você postou em alguma rede social sua, que ela é um pouco mais lenta, é um pouco mais bacana. Até eu acho que eu comentei nela, eu convidei pra você gravar do projeto. Não é minha, ela é de um cantor chamado Rafa Torres, aquela música. Ela chama Berço, essa música. É uma canção linda, assim, que aí é a história se você pegar... Igual, eu tô falando de rock and roll, mas se tu for nas redes sociais, as músicas que eu acabo gravando nas redes sociais tem uma pegada sertaneja, tem a coisa do sertanejo universitário, mais melódico, porque eu gosto dessa música... que vai pro lado do sentimento, né? Tanto que quando o emo vem pro Brasil, assim, né? Quando a galera começa a entender que existe um estilo chamado emo, tudo bem que teve uma ridicularização do estilo, os caras associaram a cabelo, unhas, cor, os coloridos. Quem lembra do Restart? Quem não lembra do Restart? Ressuscitado, lotaram o estádio, cara. Você tá turnê de despedida aí com estádios lotados, aí tem um bando de velho chorando lá com calça colorida. Entendeu? Aquilo me pegou demais, assim, sabe? A ideia de canções que falam sobre sentimentos, essas coisas. E o sertanejo vai um pouco pra esse lado também. Então, é música assim, mano. Eu escutei. Tocou em mim de alguma maneira, eu vou gostar da música, eu vou querer tocar. Eu acabo postando mais isso hoje em dia nas redes sociais, mas posto pouco, hoje não dá mais tempo. Já é muito corrida, né? É o que eu falo, eu trabalho com rede social e se você for ver minha linha de tempo do que eu posto lá, não tem nada. Pois é. Muito pouquíssima coisa, porque não a correria é muito. Como você vê hoje a música atual, o rock atual? O cenário atual do rock. Pois é, cara. Hoje eu vejo assim, ó. O rock, ele já foi mainstream no Brasil, né? Ele era o ritmo mais ouvido no Brasil nos anos 90 ali, começo dos anos 2000 talvez, e depois ele foi perdendo espaço. Eu tenho uma opinião pessoal que assim, que rock perde espaço por causa dessa desunião do estilo. O metaleiro não gosta do cara do emo, o emo não gosta do grunge ali, então assim, há muita disputa. Briga de espaço, uma briga de ego.
Coisa que você não vê, por exemplo, no movimento sertanejo. A coisa mais comum que tem no movimento sertanejo é tem uma dupla famosa, tem uma dupla que tá começando, eles pegam essa dupla grava começando e grava junto, e faz uma participação, e eles se ajudam. Respeita o espaço. Eles respeitam o espaço, eles entendem que tem para todo mundo. Então, assim, hoje, se você pensar, acho que talvez a última banda aí mainstream do Brasil no rock, talvez tenha sido o NX0, que eles até voltaram a fazer uma turnê agora há pouco tempo, agora, lotados, né? Os estádios lotados, tocaram no Rock in Rio e tudo mais. Só que hoje eu vejo uma potência maior no underground. Acho que o rock ele acaba voltando um pouco no underground. Você tem bandas aí que talvez não sejam tão conhecidas do grande público, porque não estão no rádio, não estão na televisão, mas se tu entra nas redes sociais dos caras, você vê os streams lá, as visualizações, eles têm muita visualização. Não, e hoje o público. Há um público, porque querendo ou não, o sertanejo hoje ele é muito mais midiático. Muito mais midiático. Mas o sertanejo, o que aconteceu? Ele acabou se tornando mais popular, o rock, ele tá muito elitizado. Isso é experiência própria. Eu estive em Brasília, um ano atrás. Estive em Brasília, eu fui num pub lá em Brasília. Cara, pense num pub. E assim, você entrava no subsolo, sabe? O pessoal fala caverna. Você entrava lá na caverna lá apresentou, no dia que eu fui, teve 3 bandas que se apresentaram. Cara, e tinha uma galera bem seleta lá dentro, sabe? Você fala assim, é elite que tá ali. Já o sertanejo, cara, o sertanejo é popular, é povão. É isso. Entendeu? O rock ficou muito elitizado. Então, mas aí... Brasília, capital do rock. Pois é. Então, assim, é só que aí eu também enxergo por esse lado de que a gente é bombardeado com sertanejo o dia todo. Sim. Se tu ligar qualquer rádio de qualquer estado brasileiro a qualquer hora do dia, é música sertaneja. Os anos 90, por exemplo, a 89 existe até hoje, que é a Rádio Rock de São Paulo. Tem uma audiência absurda em São Paulo, entendeu? Ainda rádio, né? Rádios ainda sobrevivendo aí, respirando. Só que lá os caras têm a opção de ouvir isso. A gente acaba não tendo essa opção. Eu lembro que quando eu ouvi a música do Raimundos a primeira vez na rádio, eu tomei um susto, cara, porque Raimundos mesmo era uma banda muito polêmica, com as letras ali muito escrachadas, foi bem. muito... Acho que não tocariam todas as músicas hoje em dia, seriam cancelados, né, com essa cultura do cancelamento, mas eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, poxa, cara, os caras estão na rádio. Então, você tinha esse acesso, o povo, a massa, ela tinha acesso. Você podia não gostar, podia ouvir a música e falar, pô, não curti isso aí não. Hoje você não tem. Hoje o cara, pra gostar de rock, normalmente o que acaba acontecendo é eu tenho um amigo que escuta, esse cara te apresenta uma música, aí tu vai ali escutar aquilo ali depois e vai pesquisar alguma coisa a respeito e se gostar, continua. Se não, você não tem acesso. Só que, querendo ou não, hoje eu vejo, é igual você até falou, que nós somos bombardeados o dia todo com o sertanejo. Mas, assim... Teve um show aqui em Alto Taquari, uma dupla sertaneja raiz, que canta modão lá pra trás, bem pra trás, entendeu? E eles, no meio do show, tocaram rock. Olha só. Você vê a animação do público no rock. Pô, começou a fazer aviãozinho dentro do salão, começou a tocar, começou a pular. Então, assim, há um público, só que ele muitas vezes ele não é tão difundido. Exato. Que nem o sertanejo. É uma situação tão, assim, complexa também, porque, por exemplo, o Nordeste, eles têm as raízes dele. Talvez seja mais difícil pro rock sobreviver por não ser uma raiz própria nossa. Por não ter uma raiz. Ele se popularizou, mas não é uma raiz. Então, certos lugares como o Nordeste, o próprio Nortão pra lá, é difícil você chegar com o próprio sertanejo, porque lá eles têm os estilos deles, né? E o Brasil é muito grande. E é complexo também. Por exemplo, no reggae tem muito... no Maranhão tem muito reggae. E dizem que... Como que o reggae se popularizou lá? Dizem que era uma rádio que chegava da região caribenha, que chegava lá. E o pessoal começou a ouvir essas rádios que chegavam, que tinha chegado lá e começou a popularizar o reggae. Pois é a história de você dar acesso à população a ouvir um negócio diferente. Sim. O próprio forró, mesmo, a história aqui do forró, né? Eram bailes realizados pelos americanos. Então, na época da guerra, aquela coisa, os americanos tinham uma base lá no Nordeste, aqui no Brasil, e eles faziam bailes for all.
for all, para todos. Eram bailes abertos. For all virou forró, entendeu? No Brasil. Então, eu concordo com a ideia das regiões e cada uma tem um nicho um pouquinho mais específico. Mas se tu for pro Nordeste, você vai encontrar bandas de rock. Não, sim. Se tu for pro Maranhão também. Então, assim, o rock, ele ainda existe. Só que ele tá nichado. Ele começa no underground, ele ganha esse mainstream, ele vira aí o estilo mais ouvido e depois, talvez por ego, talvez por alguma coisa assim, ele volta pro underground, entendeu? Hoje você tem bandas, cara, com seguidores assim no Spotify gigantescos, com números tão bons quanto cantores sertanejos, que se você mostrar pra população, não conhece. Mas se você perguntar pra uma criança sobre, sei lá, Matheus e Cauã, eles sabem quem é. Gustavo Lima, né? Machador. Então, assim, há um apelo midiático em cima, que é muito bem trabalhado. A indústria trabalha muito bem isso. Você falou uma coisa que é difícil, às vezes, a gente engolir para quem gosta de música, mas é verdade. A música ainda é um produto. Ela é um consumo. Então, os caras têm que ganhar dinheiro de alguma maneira. O próprio sistema trabalha para se manter. Exato. E eles se retroalimentam, né? Cada um ajuda o outro e aí tomar a proporção que tomam hoje. E longe de mim, de criticar essa coisa, mas igual eu tava conversando com o Eduardo, inclusive. Imagina Mozart, Bach, compondo a música. Faz assim, será que essa música vai ser comercial? Será que essa música vai chegar para vender? Não é. Eu não acredito que... É sentimento. Ele expressou o sentimento, algo. Então, assim, hoje, querendo ou não, a música, ela partiu para esse comércio, ou o sentimento, quando acontece que você até mesmo falou, é alguém lá no interior que fazendo alguma coisa. A cultura do momento, né? Sim. Era a cultura. Porque não existia esse comércio na época também. Exatamente. Você pega, por exemplo... Pelo menos a polêmica mais recente que eu vi foi o Festival Rock in Rio, né? O Festival Rock in Rio, ele tem ali uma raiz no rock mesmo, com bandas de metal e tudo mais. Só que se você pega os primeiros Rock in Rios, você tem ali participação de cantores como Ney Matogrosso, por exemplo. Você tinha uma galera que não era necessariamente rock. Era uma música ali subversiva de alguma maneira, mas não rock. E aí a galera de hoje em dia, eles meio que não entendem isso. Aí eu tava vendo um monte de banda que eu gosto, criticando os sertanejos do Rock in Rio. Mas é um festival, cara, um festival de música. E a lembrança que eu tenho é daquele Rock in Rio que o Carlinhos Brau recebeu garrafada. Eu fui. Eu não estava no dia do Carlinhos Brau, eu fui no dia seguinte, mas foi em 1999. Mas é a lembrança que eu tenho. Pois é, entendeu? E era um cara que tinha um apelo muito grande fora do Brasil, entendeu? E que no Brasil botaram ele num line-up ali, coitado. Nossa, no dia do metal, mano. Então, assim, cara, escolhe o dia certinho. Mas eu tive no Rock in Rio, eu fui pra ver o Iron Maiden, né? Que era o que eu gostava na época. Mas conheci bandas na época, por exemplo, que eu achei, assim, fenomenal, que eu não conhecia. Eu conheci uma banda chamada Rumbora, que é uma banda do Rio de Janeiro, que não existe mais. Eu assisti um show de uma banda chamada Shake Tosado, que depois o vocalista, que era o Chino, se não me engano o nome dele, depois foi pra MTV. Esse cara trabalhar como VJ na época, pesquisei o que era VJ da época aí. Então, assim, você acabava tendo acesso a outras informações. Teve show do Pavilhão 9, que era uma banda de rap e que misturava guitarra ali de Rock in Rio. Então, o Rock in Rio, ele sempre foi um festival multifacetário, sempre foi cultural, né, plural, assim. E aí a galera fica... Acho assim, na real, roqueiro é chato, mano. Roqueiro é um bicho que é muito apegado ao antigo, não pode mudar. Que não sei. Então, assim, essa resistência talvez ajude a colaborar com a ideia de que o rock tá morrendo ou vai morrer, entendeu? Mas na real é que você pega festivais... Hoje o festival, talvez, o maior festival de rock que se tem no Brasil hoje é o João Rock, que acontece no interior de São Paulo, né, Ribeirão Preto, e até onde eu sei os line-ups são todos de banda de rock, né? Uma preferência por banda brasileira, então assim, Pitty, Detonautas, enfim, essa galera toda toca muito CPM 22, a galera toca muito no João Rock. Então você tem os festivais de rock, você tem festival de metal, você tem o festival, que agora vai me fugir o nome, é o Northfest, que é o festival que leva o nome do Slipknot em São Paulo. Você vê o line-up, é só metal, cara, assim, vem o Slipknot. Porão do Rock em Brasília.
Entendeu? Então, assim, acho que a galera só tem que abrir um pouquinho mais a cabeça. É música, cara. Sim, é música. Cara, roqueiro, cara, que não cantar evidências, não é roqueiro. Entendeu? Você começa, você bota uma mesa de bar com um bando de cabeludo, barbudo, escutando death metal, tu bota evidência, todo mundo sabe cantar, cara. Todo mundo. Entendeu? É música, cara, é sentimento, entendeu? Tocou em você de alguma maneira, vai lá, entendeu? Eu só não gosto muito dessa coisa da crítica, assim, né? Isso é uma bosta, isso não presta, isso não presta. Essa é a parte que eu... Cara, é música, entendeu? Eu, por exemplo, eu não gosto de funk, entendeu? Assim, eu não consigo ouvir, entendeu? Mas... Se quer ouvir, vai lá, escuta. Se quer, vai lá, escuta, sei lá. Só que aí, por exemplo, esses tempos atrás eu fui apresentado a uma banda chamada Tribo da Periferia, que não é necessariamente um funk ali, né? Eu não sei se é trap, exatamente qual é o estilo que os caras assim, cara, eu me apaixonei pelos caras, assim, pelo timbre, da maneira que o cara compõe, a maneira como é tocado. Eu ouço muito. Tem um ao vivo na Cachu, do Tribo da Periferia. O disco é lindo, cara. É muito bem produzido, muito bem gravado, não tem nada a ver com rock, né? Até eu mostrei pra um colega meu esses dias, eu tava ouvindo a música, ele olhou pra mim e falou assim, pô, mas você escuta isso, cara? Você tá eclético. Você tá muito eclético. Tá um Slipknot aí pra tocar, tu tá ouvindo Tribo da Periferia. Eu gosto, cara. Então, assim, é essa coisa é música, cara. Eu creio que, Eduardo, nós vamos pro próximo episódio de podcast, nós vamos o Rafael convidar nós para fazer uma comida, um churrasco pra nós lá. Nossa, e aí nós vamos prosseguir. Essa pegada da banda, né, nos Genários, começa uma coisa muito massa, assim, que era uma coisa assim, pô, eu ia comer na casa dos meninos. Os meninos são cozinheiros, assim, mas muito bons cozinheiros. Aí você vai comer um macarrão na casa do Tim, mano, ele faz a massa do macarrão, ele faz um molho do zero, não sei o que lá. Ia comer na casa do Babu, comida mexicana, não sei o que lá, ele sabia fazer as tortilhas. Aí os caras iam pra minha casa, eu pedia pizza. Tá muito errado, cara, isso aí tá muito errado. E aí eu me lembro que eu entrei na pira de, cara, eu preciso aprender a cozinhar, quero aprender a cozinhar. E aí eu conheço uma galera pelo finado Orkut. Nossa! Eu conheço uma galera do Rio de Janeiro chamado Ogrostronomia. A junção de ogro com gastronomia. Que eram uns amigos que tinham essa pegada de que qualquer um pode cozinhar e o homem tem que aprender a cozinhar. Um dos caras ficou até famoso, que é o Jimmy London, que é o nome dele, ele trabalha para Ana Maria Braga, que é um bem grandão, de barba assim. Tem umas tatuagens de porco, de carne, assim, no braço, assim. Ele trabalhava na Globo, esse cara. E esse cara era do gastronomia, dessa galera. E aí eu comecei a assistir os vídeos e comecei a meio que querer cozinhar, não sei o que lá. E peguei gosto, aprendi a fazer um negócio. E durante muito tempo, a galera que me acompanha pelas redes sociais, eles achavam que eu era cozinheiro mesmo. Falaram, o Rafa é cozinheiro, mano. Inclusive, né? Você veio de lá de São Paulo com essa... Não, mano, eu cheguei... Já cozinhando. Quando eu cheguei em Alto Taquari, eu juro pra vocês, eu não sabia fritar um ovo. Eu não sabia, eu tinha medo de panela, de pressão, cara. Não pegava medo de fogão, assim, não sabia ligar fogão, não sabia fazer nada. E aí eu entro nessa pira de querer cozinhar, aprender a cozinhar. Depois acabei tendo a oportunidade por um período de trabalhar profissionalmente, né? Que foi quando tinha a pizzaria Dom Benê. A gente monta na época um cardápio de hambúrgueres e porções ali. Eu vou trabalhar com os caras ali, fiquei quase um ano na Dom Benê trabalhando, tive essa experiência da cozinha, do tá ali. Mas é muita pressão, cara. Nossa. Cozinha profissional. Uma coisa é você cozinhar na sua casa, com seus amigos, tomando uma cervejinha, ouvindo uma música. Agora, cozinhar num restaurante é uma pressão muito grande. Hoje, eu ajudo a gerenciar um restaurante ali em Costa Rica, né? E assim, cara, eu tiro o chapéu mesmo pras meninas da cozinha, assim, porque é panelonas, assim, de comida, assim, muita comida. Mano, você estraga um ovo na tua casa, é uma coisa. Agora, se você estraga uma panela com, sei lá, 20 quilos de arroz dentro da panela, sabe assim? O tempero tem que estar certo, tem que estar gostoso. Então, essa vibe da cozinha. E cozinhar e música, pra mim, caminham juntos, assim. Eu não consigo cozinhar se eu não estiver ouvindo música. Não consigo. Então, essa ideia de ter que cozinhar se eu não estiver ouvindo alguma coisa. Quando as minhas filhas estão em casa, a gente bota a música na cozinha, eu tô cozinhando, sai dançando ali na cozinha, pulando ali, uma vibe meio maluca ali, mas que dá super certo, assim. Então, acho que tudo meio que agrega. Rafa, muito obrigado pela sua presença. Foi muito boa nossa conversa, sua presença aqui, que creio que teremos outros bate-papos aí já para falar mais de culinária, para falar um pouco mais de tudo. Para mim é uma gratidão te receber aqui. Agradeço de coração por ter aceitado estar aqui com a gente, batendo esse papo e com certeza vai voltar. Pô, eu fico muito feliz. Eu agradeço. Ou a gente vai ser convidado para comer. Também. Vou fazer um podcast de cozinhar, fazer um programa de culinária, aí, quem sabe? Você sabe que a gente tinha um projeto de amigo, né? Que nunca saiu da gaveta, que era uma ideia dessa, de música e cozinha.
de tipo, pegar alguém pra tocar e alguém tá fazendo alguma comida. Mais ou menos o que o João Gordo faz no Central Panelaço. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Não. Mas normalmente ele leva um artista ali da música, alguma coisa, eles vão bater papo sobre música, vai ter alguma coisa em relação à música, e tem alguém cozinhando. Tá rolando um rango lá. E tá fazendo um rango. E aí eles têm uma pegada vegetariana, vegan lá e tal. E aí é sempre um chefe fazendo alguma coisa e no final eles comem. E aí eu termino o bate-papo com comida. Aí Fica fica... massa. fica Aí, ó, aqui. quem sabe já organizamos. Bora. Mas muito gratidão mesmo por sua presença, ter aceitado nosso convite. Valeu, é nóis. Aos nossos internautas, quero convidar vocês para curtir o nosso canal, para dar o like, Ativar o sininho. Compartilhar esse link com os amigos, com os parentes. E vamos levar esse conteúdo para mais pessoas e levar cultura, que esse é o nosso objetivo. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Conexão Cultural. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até a próxima. Deus abençoe.